Estou me atendo aqui às aeronaves mais de passageiros, tá? Uma aeronave pequena, que vai fazer um voo regional ali, interestadual, muitas vezes não vai ter um sistema de pressurização, porque ela vai ser uma aeronave que ela não vai nem ser pressurizada, melhor dizendo. Ela não vai voar a altas altitudes, não é o propósito dela. Muitas vezes aeronaves com motor convencional. Já aeronaves que fazem voos maiores, mais longos, vão precisar disso daí para ter um maior conforto para os passageiros. Então, o consumo de combustível. Então, vamos lá. Uma aeronave de passageiros, quando ela está voando a baixa altitude, os motores eles vão consumir mais. Mas por quê? A aeronave ela é feita para ser o mais aerodinâmica possível. Igual um carro de Fórmula 1, vamos colocar assim. Só que quanto mais alto ela voa, a aeronave não precisa de tanta força, vamos colocar assim, para vencer a massa de ar. Vou te dar um exemplo comum. Se você pega um ônibus, por exemplo, que ele passa em uma rua que você está ali esperando, o próprio ônibus, ou está de passagem mesmo. O que você nota? Que o ônibus passa, quando ele passa um pouquinho mais rápido, logo na sequência você sente o quê? Uma massa de ar. Você sente alguma coisa meio que te puxando, como se fosse um vento. Que vento é esse? Como o ônibus ele tem o formato de uma caixa, ou seja, ele não tem aerodinâmica nenhuma, ele tem um arrasto enorme. Então o arrasto é como se fosse uma força, melhor dizendo, né? Basicamente uma força, que puxa a aeronave para o sentido contrário. Ela não quer deixar a aeronave voar tranquilamente. Esse arrasto, à medida que você sobe, ele vai diminuindo. Se você precisa de menos força para empurrar, vamos colocar assim, a aeronave, você gasta menos combustível. Fazendo um parênteses mais simples ainda. É como se o arrasto é um paraquedas quando você está tentando correr. Você quer correr, amarra um paraquedas nas costas. Você vai ter que fazer uma força monumental para se movimentar. Agora, se você diminui o tamanho do paraquedas, você vai diminuindo a sua força. É exatamente isso que o arrasto faz. O oxigênio. Bom, quando a gente está voando a uma altitude elevada, o oxigênio diminui. Só que para nós continuarmos fazendo nossas atividades normalmente, ter um voo confortável, os motores, no caso de motor a reação, eles vão produzir, ou melhor, comprimir essa massa de ar externa e alimentar a cabine. Quando eu falo cabine, é a fuselagem. Alimentando a fuselagem, você agora vai ter uma sensação de que está a nível do mar, só que está voando a 40 mil pés a uma velocidade muito mais alta. Isso aí gera um conforto. Esse conforto que é gerado, o que ele traz de benefício? Bom, as pessoas conseguem fazer voos maiores, com uma duração muito maior, elas conseguem desenvolver outras atividades, trabalhar até em muitos casos, que se você precisasse de uma máscara ali, tornaria o voo muito mais arriscado e também perigoso. Por que arriscado e perigoso? Bom, se você tivesse que utilizar uma máscara de oxigênio para evitar a hipóxia, você ia ter dois problemas. O suprimento de oxigênio é limitado, então os voos a essa altitude teriam que ser curtos. E outro risco é, se por alguma emergência falhar um cilindro desse tipo, você não vai ter suprimento nenhum de oxigênio. Então isso é um problema. Vale destacar também que a pressurização, ela vai gerar um esforço estrutural na aeronave bem maior do que você imagina. Por quê? Uma aeronave pressurizada, ela vai ser uma bexiga, vamos colocar assim. A pressão interna na cabine é bem maior que a pressão externa. Então, você precisa ter um conjunto muito mais, vamos dizer assim, robusto do que uma aeronave que não vai voar a uma altitude que necessite de pressurização.